meus irmãos, tudo bem? Graça e a paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para gravar, para louvar a Deus, para aprendermos mais dele e com saudade de todos, com certeza, ansiosos aqui para que logo possamos estar de volta ao templo e adorar juntos em comunhão ao Senhor. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus 11, estaremos lendo o versículo 30 e 31. Leiamos, amados. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Somente esses 2 versículos, irmãos, e 2 versículos que eu quero convidá-los a refletir nesse momento, sobre 3 coisas fundamentais. Primeiro, os israelitas marcharam em volta de Jericó 7 vezes em obediência a Deus, em obediência a uma ordem do Senhor. E o único conhecimento que eles tinham de que isso, marchar durante todo esse período ao redor de Jericó, iria resultar na derrota da cidade, era a garantia dada por Deus. Como nós lemos lá em Jeremias 6:2, entreguei na tua mão Jericó. Outro fato, irmãos, Raabe provou sua submissão a Deus quando protegeu os espiões israelitas, os espias, né? Sendo assim, ela também foi justificada, como nós lemos em Tiago 2:25, e tornou-se uma ancestral de Jesus Cristo, conforme Mateus 1:5 nos relata. Mas o mais importante aqui, irmãos, que eu quero convidá-los a refletir, é sobre o papel fundamental que aconteceu nos 2 casos, tanto dos israelitas marchando, quanto também de Raabe. O fundamental e o essencial que ocorreu aqui foi a fé. Foi o papel importantíssimo da fé de cada um, tanto do povo israelita quanto de Raabe, para que a promessa do Senhor se cumprisse, conforme ele havia prometido. Ou seja, a nossa fé sendo usada por Deus para que as suas promessas sejam cumpridas. E também, através da nossa fé e das promessas de Deus, chega a salvação ao seu povo. Amém? Espero que essa palavra tenha falado aos seus corações, espero que durante essa semana fique inculcada para que possamos refletir como está a nossa fé nesse período. Estamos ainda firmes nas promessas do Senhor? Eu espero que sim. Irmãos, eu quero orar por todos e após a minha oração quero convidá-los a entoar o hino 93, a certeza da fé. Oremos, amados. Eterno Deus, Pai bendito, Pai querido, nesse instante, ó Pai, onde estamos aqui debruçados sobre a Tua santa e bendita palavra, onde aprendemos mais e mais de Ti, ó Deus, e com certeza ficamos mais sedentos de aprender, ó Pai. Nesse instante eu peço que Tu nos dê o direcionamento, Tu nos dê o entendimento que Tu deseja para cada um de nós, ó Pai. E que possamos continuar, sim, firmados, alicerçados nas Tuas promessas, e que a nossa fé a cada dia aumente, Pai, porque Tu prometeu e Tu cumprirá. O Senhor não é homem que possa mentir, o Senhor é o nosso Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas. E assim nós oramos gratos, ó Pai, por esse momento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Olá, meus irmãos, mais uma vez, glória a Deus por esse momento de culto, pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor. Vamos dar seguimento aqui à nossa liturgia. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no texto de 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, nós leremos os versículos de 29 ao 34. Versículos 29 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, de que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel e Betelida edificou a Jericó quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Queridos, esse texto fala um pouco sobre a vida do rei Acabe, um homem muito mau, reconhecidamente perverso, não só porque ele desobedeceu a palavra do Senhor, porque ele desobedeceu o Senhor, mas especialmente também porque ele parece ter afastado o povo de Deus, do verdadeiro Deus de Israel. Isso porque ele foi capaz de construir postes ídolos. Esse homem foi capaz de levantar altar a Baal, e isso certamente fez com que o povo se desviasse do verdadeiro Deus de Israel. Meus irmãos, essas atitudes de desobediência desse homem teve consequências. Ele, toda a sua família sofreram com isso. A justiça de Deus, ela é poderosa. Ela pode muitas vezes parecer para a gente que tarda, mas ela é absolutamente fiel. Deus, ele sempre prevalece. A justiça do Senhor sempre prevalece sobre os pecadores. O que eu quero compartilhar com você, meu irmão, nesse momento, é que se dependesse do meu coração e talvez do seu, nós não seríamos muito diferentes de Acabe. E esse é um momento de contrição, um momento que a gente vai pedir perdão pelos nossos pecados. Talvez eu e você pecaríamos como Acabe pecou. Esse é um momento que a gente reflete sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros. Então eu queria te convidar a reclinar sua cabeça, confessar os seus pecados para o Senhor e pedir que Ele prevaleça sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus seja misericordioso com você e com a nossa igreja, porque talvez eu e você poderíamos ter feito igual ou pior que Acabe. Se não fosse a graça e o amor de Deus sobre a minha vida
e sobre a sua vida. Então, quero te convidar a reclinar sua cabeça. Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, agradecer ao Senhor pelo amor dele sobre as nossas vidas. Depois dessa oração, nós vamos entoar o hino de número 74. Pai bendito, Deus amado, soberano, eterno, nós te louvamos e te agradecemos pela tua grande misericórdia sobre nós, sobre o teu povo. Nós reconhecemos que, como um rei Acabe, Pai, o nosso coração também é pecaminoso, e se não fosse a tua graça e a tua bondade, nós poderíamos falhar como esse homem falhou. Pai, mas nós confiamos absolutamente na tua justiça, porque o Senhor e o seu amor é capaz de perdoar os nossos pecados, Pai. Então, sonda o meu coração, sonda o coração da tua igreja, Pai, e nos livre de pecar contra ti, Pai. Tem misericórdia da tua casa. Nós pedimos isso, Senhor, porque queremos nos aproximar de ti a cada dia, queremos obedecer a tua palavra. Pai, tem misericórdia do teu povo. Purifica o nosso coração. Receba, ó Deus, o nosso pedido de perdão em nome do teu Filho amado, Jesus, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Meus irmãos, nós agora vamos ter a oportunidade de engrandecer o nosso Senhor através dos nossos louvores. Mas antes disso, eu quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no texto de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Nós leremos do versículo 12 ao versículo 26. 12 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Será, pois, que se ouvindo estes juízes, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar também, abençoará os teus filhos e o fruto da terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Na terra que sob juramento os teus pais prometeram dar-te, bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade.
Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, por isso te seria por ciladas. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desaposá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas e mão poderosa e braço estendido com o que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, diante de ti. Não poderá destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor, o teu Deus, te entregará e lhe infligirá grande confusão até que sejam destruídos. Entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues os nomes deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. As imagens de esculturas e de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Queridos, esse é um texto difícil de ser interpretado de forma errada, um texto que Deus fala sobre a bênção dele, sobre o seu povo, né? Povo que obedece a sua aliança. Deus está falando claramente para os seus filhos, Deus está sendo fiel e falando claramente para os seus filhos, os filhos que o amam, os filhos que o guardam, obedecem e confiam na sua aliança. É para esse povo que Deus está falando. Não é uma questão, quero deixar claramente para os irmãos, que não é uma questão de troca. Eu obedeço a Deus e Ele me abençoa. Não é disso que a gente está falando agora, porque não é assim que Deus se relaciona com a gente. Até porque se fosse assim, o meu coração certamente estaria inclinado a não obedecer a Deus, né? Porque essa é a característica do meu coração. Certamente eu não obedeceria. Mas essa é de fato uma questão de fé, meu irmão, de absoluta fé na aliança que Deus fez, que ela é absolutamente suficiente para nós. E esse é o momento que a gente pode confiar na providência de Deus. Olhando para esse texto, é um texto que faz a gente refletir e ser desafiado a confiar absolutamente na providência e na fidelidade de Deus com o seu povo. Meus queridos, nós agora, se estivéssemos aqui na igreja, participaríamos dos momentos de dízimos e ofertas. Então quero que você coloque o seu coração diante disso, porque a nossa igreja tem feito o culto online, mas esse é uma ordem do Senhor para mim e para você, e isso precisa continuar acontecendo. Nós vamos deixar aqui embaixo registrado o número da agência, da conta bancária, as informações da igreja. Caso você queira participar desse momento, nós louvamos e agradecemos por isso. Se você não puder participar, nós vamos continuar orando por isso também. Que Deus continue abençoando sua vida. Nós vamos, a partir desse momento que eu vou orar e agradecer pelos dízimos e ofertas da igreja, posteriormente entregar os nossos hinos e louvores ao Senhor. Queria te convidar a reclinar sua cabeça, para que a gente reflita sobre esse momento, que a gente possa agradecer o amor e a bondade de Deus sobre a nossa igreja. Bendito Deus, Pai querido,
muito obrigado pelo teu amor sobre nós, muito obrigado pelo teu cuidado com a sua igreja. Nós somos o povo que reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que somos falhos e podemos pecar contra ti, reconhecemos que o nosso coração é inclinado, mas mesmo assim o Senhor cumpre a sua promessa, o Senhor é absolutamente fiel à tua palavra e o Senhor abençoa os teus filhos. Então, ó Deus, eu quero agradecer a cada pessoa, a cada homem e mulher que teve a oportunidade de dizimar na sua igreja, que tem a oportunidade de contribuir com a tua obra, que não é a minha obra, é a obra do Senhor. Então eu quero, ó Deus, te agradecer por isso, engrandecer o teu nome nesse lugar, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso com a gente. Pai, que o Senhor continue aqui, habitando na igreja de Canela, transformando o nosso coração a cada dia, fazendo-nos reconhecer que todas as coisas vêm do Senhor, toda a nossa providência vem do Senhor. Eu quero te agradecer, louvar em nome de Jesus. Amém. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. És a minha luz.
vem Jesus. Cantem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, meditar naquilo que Ele tem para nós. Por isso, abra sua Bíblia em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, nós continuaremos a dar sequência na exposição que temos feito no livro de Josué. E hoje, então, nós vamos ler do versículo 1 ao 27. Todo esse capítulo será o capítulo utilizado como base para a mensagem deste dia. Josué 6, de 1 a 27. Acompanhe a leitura que eu farei desse texto. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor.
Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos a Tua palavra em nossa frente e carecemos da iluminação do Santo Espírito para compreendê-la, para que ela seja também aplicada em nosso coração e para vivê-la. Dá-nos a graça, ó Pai, de, ouvindo a Sua voz, podemos seguir-te e fazer a Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Como nós temos visto, então, agora, depois de Deus ter preparado o povo para entrar na terra prometida, o primeiro passo seria destruir ou derrotar a cidade de Jericó. Então, na semana passada nós vimos que Deus preparou o seu povo para a batalha ali, entregando os seus sacramentos, vamos dizer assim. Ele circuncida o povo, eles celebram a Páscoa, mas o mais importante era o fato de que o comandante do exército do Senhor, aquele homem que na verdade é uma figura divina, está acompanhando o povo. É ele que vai à frente. Isso é que deveria trazer a certeza de que eles conquistariam tudo aquilo que Deus estava prometendo, a própria presença de Deus com eles. E aí então, agora no capítulo 6, nós começamos uma nova unidade nesse livro que vai demonstrar esse início das conquistas em Josué. E aí então ele já começa falando do versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Esse foi o primeiro lockdown da história que nós temos registrado. E você já vai perceber que isso não é bom. Você já vai entender por que esse negócio de lockdown não funciona. Ele não dá certo. E aqui nós vemos então Jericó como uma cidade fortificada, só que agora eles ouvem que Israel está chegando e eles se trancam, eles se fecham.
É como se eles declarassem guerra contra Israel, como efetivamente estava acontecendo, só que eles se colocaram numa posição de defesa dentro dessa batalha. 2. Então, disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. É isso que o Senhor Deus se aproxima de Josué e diz para ele. Ele dá instruções muito específicas para que Josué possa seguir aquilo que ele disse. E você já percebeu até agora, nos estudos que nós temos feito, que Josué é esse servo obediente. Ele é esse servo que não espera para obedecer ao Senhor e que procura cumprir o que ele recebeu no capítulo 1. Lembre-se que o Senhor foi muito claro em dizer-lhe: você não poderá se desviar nem para a esquerda nem para a direita. No entanto, você tem que meditar e tem que seguir essa palavra a toda prova, a toda risca. E Josué parece ser esse servo que busca seguir a palavra do Senhor à risca. E Deus então entrega para Josué um ritual para que ele possa seguir e então a cidade ser considerada destruída. A primeira verdade, meus irmãos, que esse texto revela é que esse é um método completamente inusitado de você tomar uma cidade. É como se você dissesse para um general de guerra que ele deveria tomar uma cidade rodeando aquela cidade com flautas, com algum tipo de instrumento de sopro. E isso faria com que os muros se ruíssem. Talvez as pessoas olhassem para você e pensassem: mas isso é ridículo. E nós perceberemos, meus queridos irmãos, que o povo de Deus ganhar as batalhas que ganha sempre é uma obra de Deus sobre a vida deles. Embora Deus exija obediência sobre o que Ele está ordenando, e aqui nesse caso uma obediência restrita sobre algum tipo de ritual para que isso acontecesse, eles precisavam demonstrar fé e confiança de que Deus estava guiando aquele povo. E por estar guiando aquele povo, Deus estava indo à frente deles e guerrearia as batalhas daquele povo. Então, quando Deus dá essas instruções específicas, é claro que Ele deseja que o povo obedeça, mas principalmente que o povo confie naquilo que Ele está dizendo, porque é exatamente o que o versículo 2 está falando. Disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Ele tinha a certeza que Jericó cairia. Ele tinha a certeza da vitória. Mas ainda assim, Deus ordena que Josué fosse obediente. Que ele e todo o povo confiasse na sua palavra e, ouvindo a sua voz, pudesse fazer aquilo que ele havia ordenado. Meus queridos irmãos, não é diferente conosco hoje. Quando nós olhamos para a nossa realidade, o que Deus exige de nós é fé e obediência na sua voz. Ele exige que nós confiemos naquilo que Ele está dizendo e Ele exige que nós andemos nos seus caminhos. Como nós vimos bem em Deuteronômio capítulo 7, esse é um meio estabelecido por Deus para que as suas bênçãos pactuais possam ser trazidas ao seu povo. Deus não anula a nossa responsabilidade quando Ele administra toda a história. Nós temos a consciência e a certeza que Ele soberanamente, graciosamente e misericordiosamente nos entrega essas coisas. Mas nós também precisamos ter a certeza de que, ao mesmo tempo que Ele faz isso em graça e misericórdia, Ele exige que o seu povo ande em fé verdadeira e em obediência verdadeira. E aí então o texto continua dizendo exatamente o que Josué mandou o povo fazer, o que o povo fez, o que os sacerdotes fizeram e que acabou resultando na vitória sobre Jericó. E é interessante que Deus monta toda a estrutura do povo de Israel para que eles pudessem ter noção novamente com a Arca da Aliança presente ali, porque perceba, se nós estamos falando de uma guerra,
nós deveríamos pensar que os valentes, somente o exército é que iria à frente para guerrear conosco, ou guerrear no nosso lugar. Mas Deus não faz isso aqui em Jericó. Deus manda que todo o povo fosse até lá e que a Arca da Aliança estivesse com os sacerdotes presentes ali. Isso significava que a sua presença acompanhava todo o povo. Óbvio, acompanhado do exército. O exército se fazia presente nesse momento. O exército, como nós vimos na semana passada, ele estava marchando pronto para a guerra. E é assim que eu e você também precisamos entender a nossa realidade. Nós vivemos sempre marchando prontos para uma guerra. No entanto, nós precisamos ter a certeza de que Deus está presente conosco. De que Deus, então, é aquele que batalha as nossas batalhas e as vence. E é isso que ele faz com o povo aqui. E aí, então, ele faz o cerco de Jericó durante 6 dias. Então, o povo sai do arraial bem cedo, vai até Jericó. Lembre-se, Jericó toda fechada e toda... ninguém entra e ninguém sai. Então, provavelmente, Jericó não sabia quantas pessoas tinham fora de Jericó. Eles não imaginavam em qual o tamanho do exército e a força do exército de Israel. Eles só ouviam falar da grandeza de um Deus que estava fazendo com que Israel chegasse até lá. Então Jericó está aqui com medo, e aí então Deus usa uma tática para amedrontar ainda mais esse povo que está lá dentro, porque ele pega e faz com que seu povo rodeie Jericó durante 6 dias com muito barulho. Lembre-se que aqui, essa trombeta, ela toca o tempo todo enquanto eles estão fazendo isso, durante 6 dias, e eles voltam para o arraial. Eles fazem isso e voltam para o arraial. E aqui, os sacerdotes, o exército, todo mundo junto. Josué diz que no 7º dia, quando eles fizessem essa última ronda, eles deveriam gritar. E aí então os muros cairiam e eles poderiam invadir a cidade. Essa é uma imagem gráfica do que aconteceu naquele dia. E então no 15 ele vai dizer isso. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Então, todos os outros dias eles rodearam uma vez, mas no último dia eles rodearam 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram a trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela, tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, você percebe que Israel manterá a promessa que fez a Raabe e a toda a sua família de preservação, porque no fim das contas, Raabe também demonstrou fé no Deus de Israel. E aí Israel cumpre essa parte da promessa, através do qual agora eles entram na cidade e poupam a vida só de Raabe e da sua família. Mas o registro quer nos enfatizar que todo o resto foi literalmente morto ou queimado ou desprezado ou descartado. Então, parece dura a sanção que Deus realiza em Jericó, mas meus queridos irmãos, de alguma forma, como também nós vimos na liturgia, a justiça de Deus sempre alcança os pecadores. Ele pode utilizar-se da sua justiça de forma sobrenatural, sem o uso de meios ordinários, mas ele também pode utilizar a sua justiça utilizando os meios ordinários da realidade. Então ele pode utilizar-se de um exército para que puna outro exército ou outra cidade, como um meio de mostrar que a sua justiça se faz presente neste mundo. Ele pode usar aquilo que ele desejar para alcançar aquilo que ele mesmo decretou, planejou e que vai acontecer. Sem tirar, sem excluir e sem nos eximir da nossa responsabilidade. Israel nesse momento deveria crer e obedecer. E mais do que isso ainda, deveria aprender que eles não poderiam se contaminar
com Jericó. Embora Raabe agora fizesse parte do povo de Deus, ela vinha como tendo sido alguém que foi transformada para fazer parte do povo de Deus. O povo de Deus não podia se contaminar com Jericó. Tão somente, 18, guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então o povo tinha autorização de pegar esses utensílios de prata, ouro e bronze para levar até o tesouro do próprio Senhor, mas todas as outras coisas não deveriam ser poupadas. E é assim que termina o versículo de número 21. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Era comum naquele tempo e em vários tempos de guerra, os espólios da guerra. Os espólios da guerra são os bens que um exército consegue conquistar quando ele destrói um lugar ou quando ele invade uma cidade. Normalmente, exércitos, eles pegam escravos para trabalharem para si, eles abusam de mulheres, ou senão eles podem pegar todos os bens que possuíam, gado, além de ouro, prata, eles arrasam toda a cidade. Nesse sentido aqui, Deus provava a fidelidade do seu povo com respeito a essa questão de não ceder à tentação de pegar nada além do que ele mesmo havia ordenado. Novamente aqui Deus quer mostrar que quem entrega a vitória é Ele. Ele entrega a vitória. Então, Ele exige que agora, com a vitória nas mãos, Israel não seja desobediente, não seja ingrato. Porque, imagine, meu irmão, poderia ser que algum engraçadinho no meio do exército de Israel, quando entrasse em Jericó, visse muitas vacas e muitos bois bonitos, visse carneiros que seriam muito bons para que ele mesmo pudesse usufruir daquilo, ou pensando como Saul pensou lá na frente, olha, eu mantive essas coisas para sacrificar ao Senhor. E Samuel, o que ele disse para Saul, ecoa aqui em Josué, e ecoará por toda a eternidade. Obediência quero e não sacrifícios. Se Deus ordenou que é para fazer assim, é assim que nós vamos fazer. E aqui então novamente Deus prova o coração e a gratidão do povo, porque ao invés de eles pegarem esses espólios para si e usufruírem dele, Deus havia dito, vocês não vão pegar, vocês vão destruir tudo. E eles obedecem. Então, 22, disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Aqui então, o texto explicitamente vem nos dizer que Israel cumpriu a parte do acordo que havia feito com Raabe. Raabe demonstra fé no Deus de Israel, e ela é preservada pelo fato de agora, mesmo sendo de Jericó e tendo toda uma vida em Jericó, ela ouvir das grandezas do Senhor, como nós já vimos lá atrás, ela ouve das grandezas do Senhor e o seu coração teme o Deus de Israel. E agora ela é resgatada, agora de fato então ela faz parte do povo de Deus e, como diz o autor do livro, até o dia de hoje, ou seja, até o dia daquele dia que ele estava escrevendo o livro, Raabe fazia parte do povo de Deus. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que ela se tornou povo de Deus e se tornou para sempre. E nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 11, quando explicitamente Raabe é citada para mostrar que ela acolheu em paz os espias, porque ela fez pela fé. Ela creu naquilo que Deus estava falando, ou que Deus estava fazendo, quando ouviu
a respeito de um povo que tinha saído do Egito e estava chegando perto de Jericó. E aí então o texto termina dizendo: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Por isso que nós lemos 1 Reis capítulo 16, que fala da tentativa da reconstrução de Jericó e que Deus cumpre aquilo que ele promete através da vida de Josué aqui, lá na frente, muito tempo depois. Quando tentaram reconstruir Jericó, então Deus cumpre a sua promessa e aquele homem perde seus 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Exatamente quando ele tenta reestruturar a cidade, quando ele tenta reconstruir a cidade. O que isso significa, meus irmãos? Algumas coisas importantes, elas podem ser tiradas do texto. O primeiro deles é que quando nós ouvimos a respeito das grandezas de Deus, nós temos 2 reações possíveis. A primeira delas é temer esse Deus, crer e nos entregar a Ele de todo o coração. A segunda dela é nos fecharmos ainda mais e nos escondermos pensando que a justiça de Deus não vai chegar até nós. É isso que acontece com Jericó. Jericó, então, quando ouve as grandezas de Deus, no capítulo 5, de forma muito clara isso é dito, quando ouve as grandezas de Deus, ao invés de consultar Raabe para não ir atrás dos espias, não poder destruir esse povo que está vindo, mas não, para consultar Raabe dizendo: olha, o que aconteceu e agora, o que nós devemos fazer? Não, Jericó se fecha, Jericó se retrai em medo, em pavor, mas não se arrepende, mas não se entrega ao Deus de toda a terra e perece por causa disso. De alguma forma, meus irmãos, isso acontece na nossa realidade. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos da fama de Deus, o que é a fama de Deus? É os atos grandiosos de Deus na história. É os seus grandes atos salvadores na história. Ele tirar esse povo do Egito e agora levá-lo até Canaã, era um grande ato de Deus na história. O que aconteceu lá deveria colocar pavor no meio do povo de Canaã, mas não para que eles se retraíssem e lutassem contra Israel, mas para que eles se rendessem a Israel. Assim como Raabe se rendeu. E Jericó não faz isso. Jericó se fecha ainda mais, ninguém sai e ninguém entra. Você vai ver que lockdown não dá certo. Lockdown para o crente é falta de fé, irmão. É falta de confiança de que há um Deus supremo guiando todas as coisas. Há um Deus soberano que Ele vai adiante de tudo. E deixa eu dizer uma coisa. O que Deus intenta vai acontecer, vai ser realizado. Não importa os recursos que alguém ou que Jericó possuía. Ele possuía muralhas fortificadas, ele poderia possuir um grande exército. Cairia, seria destruído, porque o que eles deveriam ter feito era ter se rendido ao Deus de Israel. Ainda hoje, corações endurecidos como muralhas, quando ouvem da grandeza e da fama de Deus, quando ouvem do Evangelho, não se entregam. Eles se retraem ainda mais. Eles acham que vão conseguir permanecer resistindo a Deus dessa maneira. Eles acham que verdadeiramente, mesmo com medo da grandiosidade de Deus, não se volta a Ele em arrependimento e fé. E Deus está nos dando um recado claríssimo, que Ele destrói aqueles que não creem. Que aqueles que não se rendem a Ele são consumidos. E a história deles jamais será contada, porque é isso que Josué faz. Ele fala: Jericó acabou e não haverá memória de Jericó mais. Quem tentar reestruturar Jericó vai sofrer as consequências. Da mesma sorte, meus queridos irmãos, eu e você precisamos entender que a obstinência contra Deus é uma obstinência que vai ser alcançada pelo seu juízo.
Ele não vai permitir que pessoas fiquem obstinadas contra Ele durante toda a existência. Ele não vai permitir. Se hoje nós não nos rendermos em vida a Ele, se nós não nos entregarmos de todo o coração, pela fé, nos arrependendo dos nossos pecados, assim como Raabe, reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, com certeza absoluta, nós seremos destruídos e não sobrará memória de nós. Não sobrará memória de nós. Nós precisamos entender que Deus levanta um homem, e esse homem tem a sua fama percorrida por toda a terra, porque é isso que ele vai fazer. 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué foi importante nesse contexto histórico, mas Josué aponta para um homem que é Senhor sobre todas as coisas, e que a sua fama, ou seja, os seus grandiosos atos, chegam em toda a terra. E Jericó permanece como um modelo para que eu e você olhemos e pensemos: será que eu tenho resistido e me fechado contra o Evangelho? Ou eu me rendo a esse Evangelho? Eu reconheço de todo o coração que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, senão a sua justiça vai me alcançar. Senão a sua justiça vai chegar até mim. Como eu e você, meus irmãos, encaramos o fato de que o Senhor Jesus Cristo está reinando sobre todas as coisas, e através da pregação do Evangelho, Ele chega em todos os lugares e demanda ser crido e obedecido. Primeiro em nós, primeiro aqui, mas depois em todos os lugares. Nós precisamos falar da mensagem de pessoas que, como Jericó, não se arrependeram, se retraíram, acharam que tinham condições de lutar contra o juízo de Deus. E Deus demonstra para eles que a batalha é dele. Não é o seu povo que está guerreando com a sua força, não é seu povo que está guerreando com a sua inteligência, não. Seu povo está guerreando com a sua obediência, com a sua fé. É assim que nós estamos guerreando. Nós não desejamos fazer nada, nem além e nem aquém do que o Senhor disse, mas tenha certeza, Ele chegará perto de todas as pessoas. Não passará impune. Não haverá pessoa que poderá dizer que não conheceu o Senhor. Essa é a promessa do reino do Messias. Esse reino chegaria em toda a terra e permanece aqueles que estão dispostos pelo Evangelho e pela graça a crerem, se arrependerem, assim como Raabe, reconhecerem que esse Deus é grandioso e eu quero fazer parte desse povo, ou pessoas que se mantêm endurecidas e acham que essa dureza vai conseguir escapar da justiça e do juízo de Deus. Não vai. Não vai. Para nós, assim como Raabe, que fomos tirados do meio da incredulidade e levados a pertencer ao povo de Deus, reconhecemos que nossa dureza foi o meio pelo qual Deus, pelo Evangelho e pela graça, quebrou esses grilhões e nos trouxe para o seu reino. E é assim que agora nós esperamos que aconteça com outras pessoas, que num momento de vida como nós estamos vivendo hoje, tem pavor, tem medo, não tem confiança num Deus soberano, que vai chegar com o seu juízo em todos os lugares. Será que o seu coração e o meu coração está aberto, rendido a esse Senhor? Ou nós permanecemos endurecidos, retraídos, longe, distantes, achando que o juízo de Deus nunca nos alcançará? Assim como essa mulher do passado, que, como diz o texto, era uma prostituta, ela tem fé no Deus de Israel e agora faz parte do povo de Deus. Assim como essa mulher fez, nós também proclamamos um Evangelho que diz que é somente pela fé e pela graça que nós podemos fazer parte do povo de Deus. E pertencendo ao povo de Deus, termos a certeza que o seu juízo
já não nos alcança mais. Que o seu juízo ficou na cruz, para que a graça e a misericórdia sejam abundantes sobre nós e a fama de Deus, através do seu Filho, chegue em toda a terra, através do nosso testemunho também. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor, nós te agradecemos imensamente pela tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos o Evangelho, de podermos ser confrontados com a nossa dureza, com os nossos temores. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua graça e a tua misericórdia façam com que o nosso coração se renda ao Senhor em fé e obediência. Nós te pedimos, ó Pai, que nós não sejamos endurecidos pelo pecado. Nós pedimos, ó Senhor Deus, que nós não sejamos destruídos como pessoas que ouviram a tua voz e ao invés de se renderem diante de ti, se retraíram. Nós te pedimos, ó Pai, que o Evangelho alcance todos os lugares e a tua fama seja conhecida por toda a terra. O teu Evangelho possa ser levado e pessoas possam te conhecer, e assim como Raabe, elas saiam da incredulidade para viver e servir pelo Deus de Israel. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mensageiros dessa tão grande salvação. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.